50 dicas de direito do trabalho para a OAB. Vem comigo a partir de agora. Neste vídeo, faremos um estudo de dicas baseado no material do professor Rogério Renzetti. Ele que é um grande especialista em exame de ordem e concurso público. Traz um material muito denso. Minha sugestão, siga no Instagram, siga no YouTube, com certeza você não irá se arrepender. Acesse a página do professor e baixe o seu e-book de súmulas e OJs e também de dicas de direito e processo do trabalho para a OAB. Link na descrição desse vídeo. Se inscreva também no meu canal. Sempre posto dicas, vídeos semanais sobre direito. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Ative o sininho também. Bora lá? Neste vídeo faremos 50 dicas de direito do trabalho para a OAB. Pegue o papel, pegue a caneta e vamos juntos. Recomendação do professor. Em cada dica, dê um pause, anote as informações. Isso fará com que você tenha uma maior absorção de todo o conteúdo aqui explanado. Vamos juntos. Primeira dica, estabilidade. A estabilidade ou garantia provisória de emprego veda que o empregador dispense arbitrariamente ou sem justa causa a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A confirmação da gravidez não se confunde com a comunicação ao empregador, pois, mesmo se ele não tiver conhecimento da gestação, não poderá dispensar a trabalhadora. 2. Estabilidade provisória. A Lei Complementar 146 de 2014 estendeu esse direito, previsto inclusive na ADCT. No caso de falecimento da genitora, aquele que tiver a guarda do seu filho, independente de ser pai ou companheiro do empregado, também terá tal garantia. 3. Empregado hipersuficiente. A reforma trabalhista criou-se a figura do trabalhador hipersuficiente, permitindo a livre estipulação contratual entre este e o empregador, nas hipóteses do artigo 611-A da CLT. Ao contrário dos demais trabalhadores que necessitam de seus sindicatos para negociar as hipóteses de prevalência do negociado sobre o legislado, esses empregados podem negociar individualmente com os seus empregadores. As cláusulas negociadas terão a mesma eficácia e a mesma preponderância dos instrumentos coletivos para a caracterização do empregado hipersuficiente. É necessário o preenchimento de 2 requisitos. Quais são? Nível de escolaridade, aonde o empregado deve ser portador de diploma do nível superior. Portanto, aos empregados com menor grau de escolaridade não têm direito a negociar as cláusulas contratuais com o seu empregador, que serão realizadas pelo sindicato de sua categoria. E o segundo requisito é o valor do salário, aonde o empregado deve receber salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social. Dica número 4. Sócio retirante. Para a responsabilização do sócio retirante, é necessário que a reclamação trabalhista seja ajuizada no período de 2 anos depois de averbada modificação do contrato. A responsabilidade subsidiária é determinada por um benefício de ordem, ou seja, o empregado somente pode exigir dos sócios retirantes caso sigam a ordem de preferência exigida em lei, empresa devedora, atuais sócios da empresa devedora e sócios retirantes. 5. Terceirização nas atividades fim. A reforma trabalhista estabelece que a prestação de serviços a terceiros compreende a transferência de qualquer das atividades do contratante, inclusive sua atividade principal, a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço. O objetivo da reforma trabalhista foi trazer clareza e não deixar dúvidas quanto à possibilidade de terceirização nas atividades fim.
6. Turnos ininterruptos de revezamento. Ocorre turnos ininterruptos de revezamento quando há alternância de horários do empregado. Exemplo: o trabalhador presta serviço no horário diurno durante os primeiros 15 dias do mês de março. Nos outros 15 dias, é transferido para o período noturno. Veja que não há obrigatoriedade desse empregado laborar em todos os períodos disponíveis na empresa. A mera alternância de turno noturno e diurno já caracteriza-o como turno ininterrupto. No caso de trabalhador contratado nessa modalidade, a jornada de trabalho será de 6 horas diárias, salvo o disposto em negociação coletiva, conforme previsão constitucional. Dica número 7. Intervalo intra-jornada. A reforma trabalhista, caso o intervalo entre a jornada não venha a ser gozado ou ainda gozado apenas parcialmente por empregados urbanos e rurais, haverá o pagamento apenas do período suprimido, com um adicional de 50% sobre o valor da remuneração da hora de trabalho. Verba esta que terá natureza indenizatória nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da nossa CLT. Dica número 8. Trabalho noturno. Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Durante esse período, o empregado receberá o adicional de no mínimo 20% sobre a hora diurna. Esse adicional possui natureza salarial, portanto, reflete nas demais verbas trabalhistas. A hora noturna para o trabalhador urbano ela é reduzida, ou seja, uma hora noturna será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Os empregados rurais não têm direito à hora reduzida. No tocante ao rural, a jornada noturna inicia-se às 20 horas e termina às 4 horas. Na pecuária, e no caso da lavoura, será das 21 horas até às 5 da manhã. Adicional noturno é de no mínimo 25% superior à hora diurna. Descanso semanal remunerado, DSR. Descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado está previsto na Constituição, sendo garantido aos empregados urbanos e rurais e trabalhadores avulsos. Esse período é de no mínimo 24 horas consecutivas e será concedido pelo menos uma vez por semana, preferencialmente aos domingos. Para ter direito à remuneração durante o descanso semanal, é necessário que o empregado preencha dois requisitos: frequência no trabalho, na semana em que ocorrer o descanso, e pontualidade do empregador. Dica número 10. Fracionamento de férias. Na reforma trabalhista, é possível o fracionamento das férias em até 3 períodos, desde que haja concordância do empregado, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Além disso, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriados ou DSR. Dica 11. Abono pecuniário. O empregado tem o direito de converter um terço das férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Na prática, esse direito do empregado é chamado de vender as férias. É importante frisar que o abono pecuniário não se confunde com o adicional de um terço previsto na Constituição. O empregador não poderá se opor ao pagamento de abono pecuniário, desde que solicitado dentro do prazo de até 15 dias antes do término do período aquisitivo. 12. Férias. As férias, cujo período aquisitivo já esteja completo, são sempre devidos na rescisão, pois já fazem parte do patrimônio do empregado. Nota-se que, mesmo que esse empregado seja dispensado por justa causa, o pagamento das férias vencidas será devido. No tocante às férias proporcionais, ou seja, quando o período aquisitivo ainda não estava completo e houve término do contrato de trabalho, o cálculo será feito de 1/12 por mês, ou fração superior a 14 dias trabalhados. Salário, remuneração e gorjetas. Fica 13. Salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador. Remuneração é a contraprestação paga diretamente pelo empregador e ainda por terceiros,
por meio de gorjetas. E as gorjetas são pagas de forma espontânea ou obrigatória, não integrando o salário, mas sim a remuneração do empregado. 14. 13º. Entre os meses de fevereiro e novembro, o empregador pagará de uma só vez, em razão do aditamento do 13º, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Esse adiantamento é obrigatório e não é necessário que seja pago a todos os empregados da empresa no mesmo mês. É possível ainda que o adiantamento seja pago justamente com as férias, desde que o empregado requeira esse direito no mês de janeiro do correspondente ano. 15. Participação nos lucros e resultados. A expressa previsão da participação dos lucros e resultados na Constituição Federal, inclusive prevendo a natureza indenizatória dessa parcela, verifica-se que a PLR não substitui nem complementa a remuneração do empregado. Assim sendo, não integra para nenhum efeito trabalhista. 16. Ajuda de custo. A ajuda de custo é outra parcela com natureza nitidamente indenizatória. Sua finalidade é reembolsar as despesas efetuadas pelo empregado. Exemplo: despesas realizadas em razão da transferência, conforme previsão no artigo 470 da CLT. As despesas resultantes da transferência correrão por parte do empregador. 17. Dirigente sindical. Ele somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial. Esse inquérito é uma ação judicial que será proposta na Justiça do Trabalho nos termos do artigo 853 da CLT. O prazo para ingressar com a ação é de 30 dias, a contar da suspensão do trabalhador. Sem a observância ao inquérito para apuração de falta grave, a dispensa ela é inválida. 18. Termo de quitação anual. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o Sindicato dos Empregados da categoria. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente, e ele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. 19. Cláusula de compromisso de arbitragem. Os contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, de acordo com a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dica 20. Litisconsortes necessários. Os sindicatos, subscritores da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, deverão participar como litisconsortes necessários em ações individuais ou coletivas que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Acordo coletivo de trabalho, dica 21. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Dica 22. Aviso prévio. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Dica 23. Paralisação do trabalho. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. Dica 24. Instrumento de rescisão ou recibo de quitação.
A entrega ao empregado de documento que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como ao pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Dica 25. Curso ou programa de qualificação. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aciência formal do empregado. Eu estou achando que você está igual a Juma neste vídeo. Quer ir embora, né? Mas aguarde, você chegou na metade. Vamos continuar? Dica 26. Irredutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido, salvo mediante norma coletiva. Quando uma norma coletiva prevê a redução do salário durante a sua vigência, os empregados não podem ser dispensados sem justa causa. Dica 27. Requisitos da relação de emprego. São eles: o SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Há quem considere também a alteridade, ou seja, o risco do negócio, como requisitos da relação de emprego. 28. Trabalhadores avulsos. A Constituição estendeu expressamente aos trabalhadores avulsos todas as proteções legais que é dispensadas aos empregados, conforme previsão no artigo 7º, inciso 34, igualdade de direito entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 29. Grupo econômico. Prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário, conforme súmula número 129 do TST. Dica número 30. Sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores é prevista nos artigos 10 e 448 da CLT, consistindo na assunção de obrigações trabalhistas em virtude da transferência de titularidade da empresa ou de estabelecimento empresarial. Com a sucessão trabalhista, a empresa sucessora passa a responder pelas obrigações presentes, futuras e passadas, decorrentes dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos. O passivo trabalhista, na sua integralidade, é transferido ao novo empregador. 31. Contrato individual de trabalho. Ele poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. 32. Alteração contratual. Qualquer alteração contratual, conforme artigo 468 da CLT, deve observar os requisitos: mútuo consentimento ou concordância das partes, que da alteração o empregado não sofra nenhum prejuízo de forma direta ou indiretamente. 33. Uniforme e vestimenta. De acordo com o artigo 456-A da CLT, incluído pela reforma trabalhista, que cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta, sendo lícita a inclusão de uniforme de logomarcas e itens de identificação relacionados à atividade. O parágrafo único do artigo 456-A estabelece que a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, sendo do empregador somente se houver necessidade de procedimentos ou produtos diferentes para a higienização. 34. Jus existentiae, um termo em latim. A banca adora um latim. Pense como sendo o ato de resistência do empregado a aceitar alterações estabelecidas unilateralmente pelo empregador. Rescisão indireta é cabível. O empregado pode não concordar a se opor com as alterações ilegais e que lhe causem prejuízos,
podendo requerer seja reconhecida a rescisão contratual indireta por justa causa do empregador, conforme artigo 483 da CLT. 35. Autônomo. O contrato com trabalhador autônomo não é um contrato de trabalho regido pela CLT. É um contrato de prestação de serviço autônomo regido pelo Código Civil. Nos termos do artigo 442b da CLT, a contratação de autônomo não gera vínculo empregatício. 36. Suspensão contratual. Temos a suspensão do contrato quando, nos dias de afastamento, o contrato de trabalho não surte nenhum dos seus efeitos jurídicos. O período não conta como tempo de serviço. O empregado não recebe do empregador o salário dos dias de afastamento, como ocorre, por exemplo, na falta injustificada descontada, no auxílio-doença, após 15 dias, na greve, sem o recebimento de salário e na licença remunerada. 37. Interrupção contratual. Temos a interrupção do contrato quando, nos dias de afastamento, o contrato de trabalho surte algum efeito jurídico. O período conta como tempo de serviço, como para FGTS ou férias, e o empregado recebe do empregador o salário dos dias de afastamento, como ocorre na falta justificada, auxílio-doença nos primeiros 15 dias ou numa licença remunerada. 38. Manutenção de planos de saúde. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho, em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez, conforme previsão na súmula 440 do TST. 39. Igualdade salarial. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Dica 40. Aborto espontâneo. Estabelece o artigo 395 da CLT que, em caso de aborto espontâneo não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, o contrato de trabalho será interrompido, tendo direito a mulher a um repouso remunerado de 2 semanas. Dica 41. Afastamento. O período de ausência do empregado por afastamento no serviço militar ou de outro encargo público, de acordo com o artigo 472 da CLT, não constitui motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho. Dica 42. Adicional. É importante ressaltar que o adicional deve ser de 50% para as horas extras em dias úteis e 100% para as realizadas em domingos e feriados, salvo se houver previsão diferente em acordo ou convenção coletiva. Também é preciso observar a incidência de adicional noturno, caso as horas extras tenham sido feitas no período entre as 22 e as 5 da manhã. Dica 43. Férias. A cada 12 meses de trabalho, chamado de período aquisitivo, o empregado tem direito a gozar de um mês de férias, recebendo o valor correspondente ao mês, com adicional de 1/3 previsto na Constituição. Dessa forma, se o trabalhador já tiver completado um período de 12 meses no momento da rescisão, terá direito a receber o valor total das férias. Dica 44. Justa causa. Demissão com justa causa é aquela ocorrida pelo cometimento de falta grave pelo empregado, elencado pelo artigo 482 da CLT. Dentre elas estão o ato de improbidade, indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, incontinência de conduta ou mau procedimento e a violação do segredo da empresa. Dica 45. Falta grave.
Caso o contrato seja encerrado pelo cometimento de falta grave do empregado com justa causa, ele receberá apenas o saldo de salário e as férias vencidas com adicional de 1/3. Nesses casos, o empregado perderá o direito a demais verbas e não poderá movimentar a conta do FGTS ou receber seguro-desemprego. 46. Culpa recíproca. Ela é declarada judicialmente e o TST já afirmou o entendimento de que o empregado terá direito a 50% do valor do aviso prévio, das férias proporcionais e do 13º salário, cabendo ao juiz definir os demais itens quando necessários. 47. FGTS. Os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço são suportados exclusivamente pelo empregador. A alíquota do aprendiz é de apenas 2% sobre a remuneração e o percentual dos demais empregados é de 8% sobre a remuneração. 48. Jornada de trabalho do aprendiz. A jornada dele é reduzida, em regra, de 6 horas diárias. Excepcionalmente, poderá ser ampliada para 8 horas se o aprendiz já tiver completado o ensino fundamental. E ainda, se nessas horas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem técnica. De qualquer forma, é vedada a prorrogação de jornada, as horas extras, e a compensação de horas aos aprendizes. Finalmente, quando o aprendiz menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um deles serão totalizadas. 49. Licença maternidade. Além da empregada gestante, tem direito à licença maternidade a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Ressalta-se que essa licença somente será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda ao adotante ou guardiã. Atualmente, após a alteração da lei, a duração de licença para essa empregada será também de 120 dias. Dica 50. Falecimento da empregada. Caso a empregada venha a falecer no parto, durante a licença maternidade, o marido ou companheiro poderá usufruir da licença integralmente de 120 dias ou pelo período restante. Muitas dicas aqui para você. Espero que você tenha gostado. Curta aqui no meu canal, deixe seu comentário, deixe seu engajamento, recomende para os seus amigos. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui comigo. Deixa de bater a 1000 inscritos? Posso contar contigo? Bora lá então, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!